33, versículo 1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Olha a diferença aqui. Você vai encontrar várias passagens onde Deus está falando em criação e formação. E você vai ver um sentido espiritual, profético e um conteúdo de revelação para quem Deus está falando no momento e, logicamente, para nós como igreja do Senhor. O que é criação e formação? Deus criou o homem ou Deus formou o homem? De fato, Ele criou o homem e formou o homem. Você pode ver aqui que quando ele fala criou, ó Jacó, usa o termo Jacó, Yaakov. E quando fala te formou, ó Israel, está falando com Israel. Um fala criar e outro fala formar. Então há uma diferença. Quando a gente lê ó Jacó, ó Israel, e acabou, não, Deus está falando algo profético ali, porque criação tem um contexto e formação tem outro contexto. Para começar, vamos analisar o que é criação. Você sabe que a palavra bará, logo no começo, em Bereshit, bará Elohim, no princípio criou Deus. Deus está criando. Então vai aparecer a palavra criar, bará. Bará, que é Bet, Resh e Her, o rei. Bará. Muito bem, você vai ver essa palavra muitas vezes, bará. Só que formar é outra palavra, totalmente diferente, que é a palavra itzer, que deriva da palavra yetzer, que é inclinação. Essa palavra é muito preciosa e vai aparecer muito na palavra do Senhor. Vou anotar aqui. Itzer, transliterado é itzer. Nós já temos falado sobre Yetzer, lembra do Yetzer Hará, Yetzer Hatov, inclinação, moldar-se, inclinar-se, reconhecer, isso é Yetzer. Agora, Itzer é ser moldado, ser trabalhado. Nós vamos entrar nesse mistério, isso é precioso, preste atenção. Yod, Tzadik, Resh. Yod, Tzadik e Resh, Itzer. Então temos essas duas palavras totalmente diferentes que passam desapercebidas e muitas vezes vai aparecer o paralelo de criar e formar. Vá agora logo no início, vamos ao início, quando Deus cria o homem, há uma separação em Gênesis, quando ele cria o homem e depois ele formou o homem. Pode ler em Gênesis, quando ele está declarando que ele está criando em Gênesis, anote aí, 1:27, e diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, e também a mulher os criou. Será feito homem e mulher. Nós vemos aqui que é o sexto dia. Também tenho explicado que esses dias não são dias regidos pelo sol, não são dias de 24 horas, são dias, pode ter sido dias eternos. Tá bom? Não pense que Deus usou uma semaninha para criar o universo, ou os planetas, o planeta Terra. Não imagine isso, por favor, porque só no quarto dia que ele vai criar o Sol. E depois toda aquela harmonia começa quando Deus abençoa a Terra no sétimo dia, aí começa essa regência a funcionar tudo perfeitamente. Mas esses dias não eram demarcados com o sol, o pôr do sol, nascer do sol, tá bom? Então são dias de eternidade, porque a dimensão da criação é um tempo que não é cronológico, é um tempo espiritual, tá bom? É necessário entender isso aqui. Então, quando Deus diz que criou o homem, né, ele, logicamente, tomou barro, argila, e o moldou, vamos falar assim, o tirou do barro para ser criado. É aí quando ele decide fazê-lo à imagem e semelhança do próprio Deus. Façamos o Deus triuno trabalhando. Só que no capítulo 2, anote aí em Gênesis 2, diz aqui no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e aí diz que soprou nas suas narinas. Quando criou o homem, isso é criação e bará, só que quando sopra nele, aí ele impregna da sua glória, da sua virtude, e o homem passou a ser formado. E aqui diz que passou a ser alma vivente, passou a ser de fato um ser
ligado ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Então, vemos aí, criação do homem, e aí aparece justamente a palavra bará, criação do homem, e itzer, que seria a formação do homem. Quando Deus fala com Jacó, está se referindo ao Jacó, vamos falar antes da promessa e da experiência com Deus. Jacó é o escolhido, Jacó é o que luta, Jacó é o que compra a primogenitura. Jacó é aquele que luta para ganhar a primogenitura humanamente. Tudo que você faz na condição humana, buscando Deus, tudo que você já fez tentando buscar a presença de Deus, sei lá como foi a tua trajetória. Você foi Jacó, só que você teve um encontro com Deus, aí você não era criatura, criação, você passou a ser filho, formação. Sabe por quê? Porque na formação está a genética de Deus, estão os propósitos de Deus. Então, quando Deus fala com Jacó, criado, é o homem natural que nasce, que tenta fazer de tudo para poder alcançar a bênção de Deus. Só que depois, quando ele é transformado em Israel, ele é formado, ele vê a glória de Deus, ele é transformado, ele se torna um príncipe de Deus e todas as promessas começam a segui-lo. Ele antes luta pelas promessas, é enganado, só que agora as promessas vão atrás dele. Então há uma diferença. E, lamentavelmente, dentro da igreja, tem muita gente que está na postura de criação de Deus, ainda não teve um real encontro com o Senhor. E é fácil se enganar, porque hoje em dia, o mundo gospel, a igreja secular, ou essas metodologias seculares de acharmos que isso é igreja ou é evangelho, engana muita gente que está entretida com coisas humanas. E as pessoas não tiveram um real encontro com Deus. Nesses dias que tem se fechado os templos por causa de tudo que está acontecendo, você pode ver quanta gente já se afastou da graça, porque estava numa sistêmica humana, mas ainda não teve um real encontro com Deus. Deus está peneirando, na verdade, a igreja para quem realmente vai prevalecer, porque somente os que são formados, formação e impregnação do caráter dele, tá bom? Então, você vai ver essa palavra itzer, só que é uma palavra linda, maravilhosa, que eu gosto muito, e você vai encontrar essa palavra em muitas passagens, que é a palavra oleiro. Olha só, oleiro é yotzer, yotzer. A mesma coisa de forma, porque oleiro em hebraico significa aquele que dá forma, aquele que impregna a imagem, aquilo que está na mente, a ideia daquilo que ele quiser no barro. O ser oleiro, nós falamos, olaria é aquele lugar onde se mexe no barro e pronto. Não, só que o oleiro é aquele que vai dar forma, vai impregnar o barro daquilo que há no âmago daquele que está formando. Então, yotzer é muito mais profunda. Yotzer se escreve Yod, Vav, com pontuação para o Tzadik e o Resh. Então está aqui yotzer, oleiro. Então, quando Deus se apresenta alegoricamente como oleiro, ele está dizendo: eu quero formar você segundo o meu pensamento, aleluia. Eu quero formar você segundo os meus planos. Sabe por quê? Porque os teus planos e os teus pensamentos são muito diferentes dos pensamentos de Deus. Os meus planos, meus pensamentos são totalmente diferentes aos desígnios de Deus. E o problema é que o Natanael, criatura, quer agir nessa terra segundo criação, criatura. Mas Deus está falando: Natanael, vá mais longe, entrega-te na minha mão para eu te formar, porque eu vou te impregnar da minha vontade, do meu querer, e meus pensamentos vão fazer uma realidade na sua vida. O que há no meu coração vai se tornar real na sua vida. É o que aconteceu com Jacó, que depois se torna Israel, e as bênçãos e as promessas vêm sobre ele, aleluia. Creia que há muito mais além daquilo que você imagina. Tem gente que nessa hora está como criatura pensando: meu Deus, acabou, está vindo a crise, está vindo as dificuldades, está vindo, meu Deus, o que será da minha vida? Mas tem gente falando: não, algo Deus está fazendo glorioso, algo poderoso, algo sobrenatural.
E é uma planificação de Deus gloriosa sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus se apresenta, vamos a Jeremias. Deus se apresenta como oleiro. Vamos a Jeremias. Vou abrir aqui em Jeremias. Abra a sua Bíblia. Aqui estamos falando. Jeremias vai falar e fala justamente com ele. Fala assim, ó, desce para a casa do Yotzer. Desce, Beit Ha-Yotzer. Lembrei. Beit Ha-Yotzer. Beit Ha-Yotzer significa casa do oleiro. Vai para a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Lá em Jeremias 18 diz assim, 18:1, anote aí, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce a casa do oleiro, e lá você vai observar, você ouvirá as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia era de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso segundo bem lhe pareceu. Aí que está. Criação é o teu parecer, tua humanidade, teu DNA é a herança que você recebeu da sua família. Você diz, a nossa família é assim, todo mundo é limitado, todo mundo tem esse problema, mas Deus está falando, não, eu não quero saber do teu DNA, eu não quero saber da tua família, eu não sei se tua família é uma família perdida, uma genética perdida, uma genealogia de gente perdida, não. Eu vou te dar o meu DNA, eu vou te formar, porque formar é moldar a essência do seu caráter, segundo o plano de Deus. Por isso, Deus fala justamente para Jeremias, antes que você fosse ali formado no ventre da tua mãe, eu já tinha planos para você, meu querido. Eu já tinha plano para você, porque Jeremias é um fracassado e fala assim, eu sou nada, sou uma criança, não tenho nada. E quantos homens falaram, eu, o menor de todos, eu não sou nada, eu não tenho nada. Gideão estava lá e o anjo aparece e o Senhor lhe diz, varão valoroso, eu tenho certeza, eu sou o menor de todos, eu sou o pior dos piores. Ou seja, no contexto criação, genética humana, genética familiar, Gideão tinha um conceito, eu sou um pobre perdido que não sirvo para nada, mas o anjo disse, eu tenho uma genética de formação nova para você, que é varão valoroso, varoa valorosa. Então não escute aquilo que você vê e ouve secularmente, porque o diabo é perito em ressaltar aquilo que é tua genética, tua criação, tua estrutura familiar. Agora, formação é só Deus quem dá. Formação é só Deus que dá. Pelo sangue de Cristo que nos limpou e nos regenerou, a palavra nos regenerou, aleluia, o Espírito Santo nos regenerou e agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. Se você quer dar um glória aí em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, eu creio nisso. Então, Yotzer é o oleiro. Agora Deus pediu para Jeremias descer à casa do oleiro para observar. Interessante, eu gosto dessa passagem porque ele fala, levanta-te, e depois diz, desce, parece uma antítese, parece uma oposição, e nós encontramos muitas antíteses, que é uma figura de linguagem na poesia, na escrita do contexto bíblico. Levanta-te e desce. Por que Deus levanta e depois desce? Porque toda vez que Deus se levantar, Ele vai exigir que você desça. Se Deus se levanta ao ministério, se Deus se levanta para fazer uma obra, você é levantado por Deus, porque Deus vai exigir sua postura, sua disposição, até predisposição. Mas quando você se levanta, Ele diz, agora desce a minha vontade. Você vai fazer segundo o meu querer, porque tem gente que Deus a levantou e ficou orgulhosa e começou a fazer coisas erradas. O próprio Saul, lembra? Deus o levanta, mas ele fica orgulhoso e começa a fazer coisas contra a palavra do Senhor. Esse é o problema do povo de Deus, esse é o nosso problema quando Deus nos levanta, achamos que nos levanta para alguma coisa humana e para nos enaltecer. Não, Deus nos levanta para nos fazer descer, para estar a serviço dEle, para nos humilhar, assim como Cristo se humilhou e desceu ao sumo, e se humilhou até a morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Então, nós vamos ver aqui essa diferença do Bará e do Yotzer. Deus levanta Jeremias e o leva à casa do oleiro. Aí ele observa, e ele diz,
o barro se estragou na mão do oleiro. Há um mistério nisso aí. Por quê? Porque não é o oleiro que estragou o barro, mas é o barro que se estraga. Esse quebrar não é a tradução certa, mas diz, o vaso na verdade se deformou. Ele pegou uma forma que ele não queria, e ele disse que amassa de novo, porque o barro está mole ainda, está dócil, e faz um novo vaso, uma nova forma, segundo ele bem entendia, segundo o que havia no âmago de Deus. É isso que Deus tem. Você talvez tenha falado, tudo parou, tudo fracassou, não está dando certo, segundo o teu conceito de criação. Mas Deus está falando, é porque eu tenho algo melhor para você, algo sobrenatural, que é o meu plano. E eu vou falar, na formação de Deus, há planos sobrenaturais. O Salmo 139, eu tenho citado muito esse Salmo 139. Anote aí, por favor, o Salmo 139. Ele está dizendo claramente que Ele planejou e Ele trouxe esses planos de bênção para nós e nos programou. Todos os dias da minha vida, diz o salmista no Salmo 139, que estavam programados no teu livro. Olha como a formação traz planos de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 15, anota aí. No versículo 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o versículo 16, diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então olha só, há um livro escrito lá no céu. Esse livro fala sobre você. Deus escreveu uma biografia sua na formação espiritual. Muita gente pensa que nós estamos aqui à toa. Não, Deus criou e formou o homem e o trouxe para governar, para ser uma extensão, posso me atrever, uma extensão do céu aqui na terra. Tá bom? Então creia que há planos do Senhor e esses planos estão presentes. Olha o que diz Efésios, Paulo fala algo muito lindo aqui no capítulo 2 de Efésios. Abra aí, Efésios 2. Diz assim, no versículo 9 diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, vou ler o 8 também, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Olha o que diz o 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você foi criado, só que as obras que Deus preparou estão de antemão preparadas para que você andasse. Ou seja, todos os planos de Deus para a sua vida estão designados para que você ande, planos de bênção, de vitória, como você vai ser usado na presença do Senhor. Então, nós somos criados, logicamente, e formados, e nessa formação recebemos o desígnio e o propósito de Deus, que somente através de Cristo Jesus vem, através do seu sangue precioso, através da palavra, através do seu Espírito. Que o Senhor possa te elevar a cada dia e você possa entender que hoje nós estamos ligados em Cristo com propósitos santos pela formação que Ele nos deu. Deus te abençoe e que Deus te use tremendamente em nome de Jesus.